Bom dia, igreja. Graça e paz. É uma alegria estar aqui de volta. Eu não fiquei 7 meses sem pregar, mas a última vez que eu preguei foi no acampamento, então já faz 5 meses. E eu estava sentindo falta até de estar aqui. E não foi nada que me exigiu ficar um tempo em silêncio, foi falta de vergonha na cara mesmo. Já tem algumas semanas que Deus tem falado ao meu coração, tem me incomodado em relação a isso, de não deixar de colocar em prática os dons que Ele me deu. Eu até dei 2 aulas no CFB, nosso curso de formação bíblica aqui da Fonte, mas o tema era justamente sobre os dons. Então foi mais um momento de Deus falando ao meu coração, incomodando meu coração em relação a isso. E eu não ia pregar hoje, mas na semana passada a pregação do Lucas me inspirou. Deus falou muito comigo, eu compartilhei com o Cris, com o Lucas algumas coisas e eles me incentivaram e aqui estou eu. Se Deus tem algo para falar para a sua igreja nessa manhã, eis-me aqui. Mas eu vou deixar isso para o final. Eu espero que vocês consigam me acompanhar até lá. E, bom, vamos lá. O texto que a gente vai meditar nessa manhã está em Lucas 2, do 21 ao 40. Lucas 2, do 21 ao 40. Vamos ler? Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse texto é muito lindo. Nele nós vemos 3 histórias distintas que se unem por um instante. O primeiro núcleo que aparece ali é o núcleo de José, Maria e Jesus. O segundo de Simeão. E o terceiro núcleo da profetisa Ana. 3 histórias distintas que no templo se encontram e abençoam uns aos outros. Geralmente eu gosto de ir falando cronologicamente, do primeiro versículo até o último versículo, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou deixar o núcleo mais importante para o final,
que é o núcleo de Jesus e a sua família. Então, eu vou começar pelo versículo 25 até o 35, falando sobre Simeão. Depois vamos falar sobre a profetisa Ana, nos versículos 36 a 38. E o fato do núcleo de Jesus ser o núcleo mais importante não significa que esses outros dois núcleos, digamos, secundários, não sejam também importantes. Eles são importantes e muito importantes. Até porque a gente vai refletir sobre a experiência que eles tiveram num encontro com Jesus, o testemunho que eles deram e o que a gente pode aprender com a história deles. Então, o primeiro ponto da pregação de hoje é Simeão. 2 pontos. Descanse na salvação de Jesus. A história de Simeão nos ensina a descansar na salvação que está em Jesus. Quem era Simeão? O que nós sabemos sobre essa pessoa? Ele morava em Jerusalém, ele era justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel. O que isso significa? Esperar a consolação de Israel. Israel estava de luto? É tipo isso, mais ou menos. Porque depois da escravidão no Egito e a libertação do povo, depois do exílio na Babilônia e a volta do exílio, o povo sempre vivia na expectativa da plena restauração de Israel. Na época de Jesus, na época de Simeão, Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Por mais que eles tivessem autonomia para manter alguns aspectos culturais, alguns costumes, eles não eram plenamente livres. Então, sim, existia um aspecto de luto para aquele povo. A falta daquilo que aquela geração nunca teve. A plena libertação e restauração de Israel. Traduzindo, esperar a consolação de Israel era a espera do Messias, a espera pelo Messias que viria libertar o povo. Então, Simeão esperava a vinda do Messias, o Cristo, porém tinha essa expectativa, esse aspecto de um lado político mesmo. Não tinha plena consciência do que viria a ser a missão de Jesus. Mas Simeão ele não aguardava apenas essa promessa. O texto fala que o Espírito Santo estava sobre ele e que o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria antes de ver com os próprios olhos o Messias. E isso de fato aconteceu. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, versículo 27. E lá, ao encontrar com o Messias, ele tomou o Messias nos braços e louvou a Deus. Eu tenho uma inveja santa desse cara aqui. Imagina você tomar Jesus nos seus próprios braços. Que loucura deve ter sido isso. Mas a promessa não era de Deus, não era para mim, não era para vocês, era para Simeão. A gente não sabe o motivo, o porquê de ser Simeão essa pessoa, mas a gente pode sugerir que era da vontade de Deus que esse encontro acontecesse, que ele fosse relatado e que as palavras de Simeão chegassem até nós hoje, 2000 anos depois. E o que ele fala? Lá no versículo 29 ele diz: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui da fala de Simeão é que, para quem esperava a consolação de Israel nesse aspecto político, Simeão mostra aqui um entendimento um pouco mais amplo e mais profundo sobre a missão do Messias que ele tão aguardava. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Ele já entendia, mesmo que talvez ainda de uma forma um pouco embaçada, que a missão do Messias não seria limitada a um aspecto puramente político, como grande parte do povo de Israel achava. A gente não sabe se ele entendeu ali naquele momento que ele pegou o Messias nos seus braços, se ele já tinha esse entendimento antes, mas ele sabia que a abrangência da obra do Messias não se limitaria ao povo de Israel, mas alcançaria também aos gentios, aqueles que não são judeus, alcançaria todos os povos. Enquanto a gente vê isso, quando isso é trazido à nossa memória, é impossível a gente não ser grato a Deus por essa salvação que também nos alcançou. Nós, que não somos judeus, fomos feitos povos de Deus. Porque sim, porque Deus quis. E a segunda coisa que eu quero destacar da fala de Simeão é o descanso que ele encontra na salvação que está em Jesus. No versículo 29 ele diz: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação.
Como a gente já viu, Simeão aguardava por duas promessas: a consolação de Israel e ver o próprio Messias. Ele tinha a expectativa de testemunhar a consolação de Israel. Ele esperava por isso. Mas no momento em que ele encontra o Messias, nada mais importa. Nada é mais importante do que isso. Ele viu com os próprios olhos o Messias que estava nos seus próprios braços. Isso não quer dizer que ele ainda não acreditava na consolação de Israel, mas que ao encontrar-se com Cristo, ele encontrou uma paz que excede a todo e qualquer entendimento. Agora pode me despedir em paz, o teu servo. Ele chegou ao ponto de dizer isso. Essa fala é muito profunda. Agora podes despedir em paz o teu servo. Ao se encontrar com Cristo, isso não anulou a sua fé na consolação de Israel, mas ele teve uma convicção tão profunda e tão mais ampla do que a vinda do Messias significava, que ele descansou. Ele sabia que a consolação viria por meio daquele Messias que estava em seus braços, e isso lhe trouxe paz. E não é um exercício muito difícil a gente fazer, de trazer isso para nós, para a nossa realidade hoje, para a nossa própria história, para mim e para a sua história. Nós aguardamos com grande expectativa a volta de Jesus. Mas se você já encontrou Jesus, o que esse encontro gerou em você? Por mais que nós não estejamos com o menino Jesus nos nossos braços, como Simeão, mas o nosso encontro com Cristo é ainda mais profundo. Ele vive em nós, ele vive em mim, ele vive em você. Cristo em nós. O que essa realidade gera em você? Você é capaz também de orar a Deus dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação? Você está em paz? Ou será que você lá no fundo tem aquele desejo ou anseio por outras coisas que não te deixam descansar na salvação que está em Jesus? Deus, eu quero muito que o Senhor volte logo, mas eu podia ficar rico antes, para ter uns dias mais tranquilos aqui. O Senhor podia só esperar meu time ser campeão mundial. Eu queria muito me casar, eu queria muito ter filhos antes de Jesus voltar. E por aí vai. Quem nunca pensou esse tipo de coisa, que atira a primeira pedra? Ainda bem que não tem nenhuma pedra ali perto do Cristo. Brincadeira, Cristo. Eu creio que todos nós já pensamos esse tipo de coisa. E eu não quero aqui defender que a gente não deva planejar, que a gente não deva sonhar, ter desejos. A gente pode, a gente deve viver assim, mas nada disso pode ser mais importante na sua vida do que o seu encontro com Cristo, do que a convicção da obra dele na sua vida e na história, a convicção de que ele voltará para completar a sua obra e de que nós viveremos plenamente na eternidade com Deus. Esse deve ser o nosso maior anseio, e se tem algo que te faça desejar adiar esse momento, meu irmão, minha irmã, eu não posso ser nem menos e nem mais claro do que isso, mas você está em pecado. Você não encontrou descanso na salvação que está em Cristo Jesus. Graças a Deus, muitas das coisas que eu sonhava quando eu era adolescente, não todas, mas muitas aconteceram. Eu vi o Brasil ser pentacampeão, eu vi o São Paulo ser trimundial, eu me formei, eu viajei, enfim. Mas eu continuo tendo muitos desejos que eu considero justos. Por exemplo, talvez o maior desejo que eu tenho atualmente é testemunhar a conversão do Benjamin. Inclusive, compartilhando com vocês algo que aconteceu sexta-feira, que foi muito legal. O Ben, ele falou muito essa semana que no domingo o coelhinho da Páscoa ia chegar para trazer o ovo da Páscoa. E aí eu e a Daphne, tentando explicar para ele que a Páscoa não é sobre o coelhinho, que a Páscoa é sobre a morte, a ressurreição de Jesus. A gente voltou lá para a escravidão no Egito, a libertação, as pragas, e a gente fez um intensivão com o Ben essa semana, né? E aí na sexta-feira a gente estava no aniversário de uma amiga, tinha crianças lá, ele já estava brincando, ele já estava feliz. E aí do nada ele sentou numa cadeira, ficou olhando para o nada, todo reflexivo. Aí eu fui falar com ele, eu falei: bem, o que foi? Aí ele falou: papai, é que hoje é sexta-feira, é quando Jesus morreu, então eu estou pensando aqui que hoje é um dia triste. Aí eu perguntei: por que ele morreu, bem? Aí ele falou:
para perdoar os nossos pecados. Gente, que emocionante foi perceber ele entendendo isso. Eu até pensei em deixar ele vivenciar um pouco esse luto, né? Mas aí eu não aguentei. Falei, não, bem, mas fica tranquilo. No domingo a gente vai lembrar que Jesus ressuscitou. Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Só que ele continua lá, pensando, sentado, refletindo. É justo eu desejar que o Benjamim entenda a mensagem da salvação e que eu testemunhe isso, que ele entregue a sua vida a Cristo. É justo eu desejar que o Benjamim vá para a escola e volte vivo. Volte vivo. É impossível a gente não pensar sobre isso diante do que aconteceu nas últimas semanas, em especial essa semana. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de testemunhar um dos pais daquelas crianças assassinadas lá em Blumenau. Ele estava profundamente triste, machucado, uma dor insuportável. Mas ele estava lá como um cristão testemunhando a sua fé, falando inclusive em perdão. Como um cara desses pode não se desesperar diante da perda de um filho? Como isso é possível? Só uma coisa explica, e vocês sabem o que é. O encontro que ele teve com Cristo lhe trouxe paz. Uma paz que excede a todo o entendimento. Uma paz que nos faz descansar na salvação de Cristo em meio ao caos. E caos era o que esperava Maria, a mãe de Jesus. Lá no versículo 34, Simeão se dirige a Maria e diz: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Essa fala se refere ao sofrimento futuro que Maria passaria com a morte de Jesus. Ela e José estavam maravilhados com o que Simeão tinha falado sobre Jesus naquele momento, mas logo em seguida, Deus deixa claro para ela que isso não aconteceria sem sofrimento. Deixe que Deus sonde o seu coração nessa manhã. Deixe que Jesus revele os pensamentos do seu coração, que Ele exponha as suas contradições, que Ele trabalhe na sua vida te trazendo paz e descanso nele. Sonhe, tenha desejos, alvos, mas submeta todas essas coisas ao senhorio de Jesus. Entenda que apesar dessas coisas serem boas, nenhuma delas é mais valiosa e desejável do que a eternidade na presença de Deus. Assim como Simeão, que a gente possa descansar na salvação que está em Jesus. Amém? A gente poderia parar por aqui, né? Mas vamos continuar, e esse foi o primeiro ponto. Simeão, descanse na salvação em Jesus. É isso que ele nos ensina. E o segundo ponto da pregação de hoje é: Ana, persevere até o fim. Com Ana, nós aprendemos a perseverar até o fim. E esse ponto vai ser mais rápido, mas não menos importante. Quem era Ana? O que nós sabemos sobre ela? Ela era uma profetisa. A gente já estudou sobre isso, né, Cris? Quem perdeu as aulas do CFB, a gente já falou sobre o dom da profecia. A aula está gravada, você pode assistir. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, no versículo 36. Ela era muito idosa, tinha 84 anos e era viúva. Ela foi casada por 7 anos. E uma última informação essencial sobre Ana: ela nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Essa expressão, ela nunca deixava o templo, no grego, dá a entender também que talvez ela até morasse ali. Talvez ela tivesse um quartinho ali naquele lugar, de tão presente que ela era no templo. E um dia ela chegou ali e encontrou quem? Seu Salvador. Ela viu Jesus nos braços de Simeão. Ela ouviu as palavras que aquele homem disse sobre o menino. Ela deu graças a Deus e saiu a falar a respeito de Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que história linda que Lucas, esperado por Deus, decidiu colocar aqui. Quase apenas uma nota bem curtinha, mas que tanto nos edifica. Ela era uma mulher idosa e viúva. Nós já falamos aqui algumas vezes como a situação de uma mulher, em especial uma viúva,
na sociedade daquela época, era uma situação delicada. Sem ter condições de trabalhar, de sustentar, muitas vezes elas eram desprezadas, elas eram colocadas à margem daquela sociedade. E mais aqui a gente vê a história de uma mulher que persevera, que era reconhecida como uma profetisa, que não deixava nunca o templo dia e noite adorando a Deus, jejuando e orando. E ao encontrar-se com Cristo, a sua reação foi falar a respeito dele. Mais uma vez, como nós vimos na semana passada, assim como Deus ali escolheu os pastores para anunciar o nascimento de Jesus, ele agora escolhe uma viúva para testemunhar a respeito de Jesus. Ele escolheu deixar essa história aqui para nós registrada hoje. Não existe raça, não existe gênero, não existe estado civil, não existe idade. Nenhuma dessas coisas nos impede hoje de estarmos presentes aqui no templo, adorando, jejuando, dia e noite. Nada nos impede de nos encontrarmos com Cristo e falarmos a respeito dele. Que a história de Ana nos inspire a perseverarmos até o fim. Amém? Eu falei que ia ser rápido essa parte, mas que lindo que é, né, a história dela. E vamos finalmente ao último ponto. O primeiro ponto, a gente falou sobre Simeão, nos ensinando a descansar na salvação em Jesus. O segundo ponto, sobre Ana, nos ensinando a perseverar até o fim. E o terceiro e último ponto, José, Maria e Jesus. Submeta-se aos ritos. Submeta-se aos ritos. A história de José, Maria e Jesus nos ensina sobre a necessidade de nos submetermos aos ritos. Dessa vez a gente não precisa se perguntar quem são José, Maria e Jesus. A gente já sabe muito bem. Tudo que foi escrito até aqui foi sobre eles, em especial sobre Jesus. Mas a grande pergunta que fica é o que eles estavam fazendo ali? Por que eles foram ao templo? E principalmente, por que Deus escolheu nos contar essa história? Vamos ler novamente? Os versículos 21 a 24 e também os versículos 39 e 40. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe havia sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. E agora o 39 e 40. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nessa passagem nós vemos 3 ritos judaicos sendo cumpridos aqui por José, Maria e Jesus. Primeiro, a circuncisão de Jesus. Segundo, a purificação de Maria. E terceiro, a consagração de Jesus ao Senhor. Eu não vou explicar aqui detalhadamente o significado e a necessidade de cada um desses ritos, porque eu creio que esse não é o ponto aqui. Eu vou me limitar a dizer que essas eram ordenanças de Deus ao seu povo, ao povo judeu. E quem fizesse parte desse povo deveria se submeter a essas ordenanças. E é o que acontece aqui com José, Maria e Jesus. Começando por Jesus, no 8º dia de vida, ele foi circuncidado, como ordena a lei em Levíticos 12, versículo 3. E para quem não sabe, a circuncisão é a mesma coisa de hoje em dia que a cirurgia da fimose. Ou seja, era um sinal físico que mostrava que aquele homem pertencia ao povo judeu. E não só aquele homem, mas todo o seu núcleo familiar que ele representava. E isso não era feito no templo, mas em casa mesmo. Já a consagração de Jesus foi feita no templo. Como diz em Êxodo 13, 2, todo primogênito, homem, deveria ser consagrado ao Senhor. E aqui é curioso a gente pensar em Jesus sendo consagrado a si mesmo. Ele, sendo o próprio Deus, precisaria ser consagrado a Deus. Acho que isso não importa tanto, porque aqui fica claro aquilo que diz em Gálatas 4, os versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E também em Mateus 5,17. Não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
Jesus, homem nascido de mulher, nascido debaixo da lei, veio cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei e se submeteu a ela. É claro que aqui a decisão não foi do bebê Jesus, foi dos pais de Jesus de submetê-lo a isso. Mas a gente pode dizer tranquilamente que foi da vontade de Deus que Jesus se submetesse aos ritos. Assim como Maria, lá em Levíticos 12, também diz que a mulher, após dar à luz, ela estaria impura por 7 dias, e após 33 dias deveria oferecer um sacrifício pela sua purificação. Ou seja, 40 dias após o nascimento de Jesus, eles estavam lá em Jerusalém para cumprir todos os ritos. E algo importante também da gente notar é a oferta que José e Maria oferecem por sua purificação. 2 rolinhas e 2 pombinhos. A lei dizia que a oferta deveria ser um cordeiro, a menos que a pessoa não tivesse condições. Então eles poderiam oferecer 2 rolinhas e 2 pombinhos. José, Maria e Jesus formavam uma família pobre. Eles não tinham condições de oferecer um cordeiro em sacrifício pela purificação de Maria. O que isso significa? Eu não sei exatamente, mas é de se notar mais uma vez Deus escolhendo pessoas que estavam à margem daquela sociedade para serem personagens ativos na história da salvação. Isso deveria gerar, no mínimo, em nós, amor por essas pessoas. Independentemente disso, o fato é que José, Maria e Jesus se submeteram aos ritos que eram devidos ao povo de Deus daquela época. A distância geográfica e a pobreza não foram impeditivos para eles. A grandiosidade que foi o nascimento de Jesus, confirmada pelos pastores, confirmada depois por Simeão e Ana, também não foi um impeditivo no sentido deles se acharem bons demais para isso. O silêncio de Maria, que aguardava tudo aquilo no seu coração, não foi um impeditivo. No versículo 39 diz que eles voltaram para Nazaré depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor. Tudo. Que testemunho essa família nos dá? O que isso tem a ver com a gente? Nós, homens, precisamos nos circuncidar também? Precisamos consagrar os nossos primogênitos? Precisamos oferecer sacrifícios pela purificação das mulheres que deram à luz? Não, não é sobre isso. Esses ritos presentes no texto que a gente leu fazem parte do que a teologia chama de leis cerimoniais do povo judeu, que inclusive tem muitos outros ritos que não estão aqui. Existem as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais, e há certo consenso entre os teólogos que as leis cerimoniais e as leis civis não são mais necessárias para nós hoje. Nós vivemos sobre a nova aliança em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, ele foi o sacrifício perfeito, e por isso a gente não precisa mais oferecer sacrifício pelos nossos pecados. Então, na verdade, o texto está dizendo que, já que Jesus se submeteu a todos os ritos, a gente não precisa se submeter a nada mais? Sim e não. A gente não precisa, de fato, nos submetermos às leis cerimoniais que o povo judeu precisava. E, de certo modo, quem é judeu hoje em dia ainda precisa se submeter a alguns ritos desses. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa se submeter a nada mais. Nós temos os nossos próprios ritos. Ritos devidos à nova aliança em Jesus. Esses ritos não têm aquele peso salvífico do Antigo Testamento, não há nada que a gente faça que vá nos purificar ou perdoar os nossos pecados e nos salvar. Isso foi plenamente cumprido na obra de Jesus. Mas nós temos sim os nossos ritos, ordenanças que Deus nos deu e que nós devemos seguir. Eu não vou conseguir expor e detalhar cada um deles aqui hoje, mas eu vou dar alguns exemplos. A apresentação dos filhos, se batizar, se tornar membro da igreja, estar presente nos cultos e nas programações, ser um membro ativo nos ministérios da igreja, desenvolvendo os dons que Deus te deu. E por aí vai. Domingo após domingo, Deus vem nos relembrando aqui de suas ordenanças e Ele deseja que nós nos submetamos a elas. E esse é o gancho que eu quero fazer com um ponto da pregação do Lucas de semana passada. Ele expôs com muito cuidado, sabedoria e clareza que, às vezes, é necessário um tempo de silêncio e, até certo ponto, um afastamento.
E hoje eu quero expor com o mesmo cuidado, sabedoria e clareza que às vezes é necessário o tempo do retorno. De modo algum eu estou contrapondo o que o Lucas disse. Pelo contrário, eu sei muito bem o que é precisar desse tempo de silêncio. Há alguns anos eu e minha família nós sofremos profundamente a dor do luto. E eu não tinha a mínima vontade de estar aqui. Eu não queria estar aqui. Esse foi meu sentimento por muitos meses. Às vezes é necessário sim se afastar um pouco e no silêncio da sua alma você lidar com todos os sentimentos, questionamentos, dores, expectativas e frustrações que estão borbulhando dentro de você. E longe de mim querer julgar ou decretar o tempo necessário que cada um precisa para lidar com todas essas coisas. Mas eu quero dizer sim que o tempo em silêncio tem um fim. E quando eu falo que ele tem um fim, eu falo nos dois sentidos. Ele tem um fim e ele uma hora acaba. E ele tem uma finalidade, que é o retorno. O tempo em silêncio é sempre um tempo desconfortável. Se você está encontrando conforto no silêncio e no afastamento da comunhão do corpo de Cristo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O tempo em silêncio é sempre um tempo desconfortável, porque, a despeito da necessidade desse tempo em silêncio, quão mais necessário é o tempo do retorno. E se na semana passada o Lucas, tanto o evangelista quanto o nosso Lucas, nos chamaram a atenção sobre a necessidade do tempo em silêncio, e eu reforço as palavras dele aqui, eu concordo. Eu mesmo recentemente precisei desse tempo. Mas hoje eu chamo a atenção sobre a necessidade do retorno. E o retorno se dá não somente, porém em grande e importante parte, na nossa submissão aos ritos. O retorno se dá não somente, porém em grande e importante parte, na nossa submissão aos ritos. Eu não quero de forma alguma aqui sacramentar que agora é a hora de silêncio ou agora é a hora do retorno. Isso só você e Deus sabem. Mas nunca se esqueça de que você faz parte do corpo de Cristo. E na sua ausência você faz falta demais. É como se tivessem arrancado um braço da gente. Deixe que Deus sonde o seu coração e oriente os seus passos. E tenha coragem para obedecer. E para finalizar, saindo um pouco desse prisma do silêncio versus o retorno, voltando ao texto em si, a chamada desse texto para nós hoje é: submeta-se aos ritos. Submeta-se aos ritos, independentemente da situação que você se encontra ou do momento em que isso vem acontecer. Deus nos chama a nos submetermos aos ritos que nos são devidos. Se o próprio Jesus, que é o próprio Deus, se submeteu aos ritos que lhe eram devidos, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Usando um linguajar do futebol, quem é você? Jogou aonde? Quem você pensa que é para ter a audácia de achar que você não precisa se submeter aos ritos? Eu sei que parece duro, e é um pouco mesmo, mas não nos esqueçamos que o culto ordena a nossa vida. E os ritos fazem parte disso. Que nós possamos nos submeter aos ritos que nos são devidos. Assim como José, Maria e Jesus nos ensinam. Que nós possamos perseverar até o fim, assim como Ana nos ensina. E que nós possamos descansar, encontrar paz na salvação que está em Cristo Jesus, assim como Simeão nos ensina. Amém? Quero chamar o Cris para orar. Eu queria que a gente orasse se consagrando a Deus. Porque fiquei ali pensando, né, como a gente é tentado pelo maligno a abandonar a vida cristã normal. E geralmente, irmãos, às vezes a gente precisa
pensar o quanto a gente é roubado, né? Para a gente parar de orar, parar de congregar, parar de... E trocar o céu pelas coisas daqui, como se a gente fosse encontrar, conseguir resolver algumas coisas com o nosso próprio braço. E eu falei, puxa, que palavra Deus nos trouxe nessa manhã. Que palavra Deus nos trouxe nessa manhã. Que profundidade. Isso é glória para o Senhor. Isso honra a Deus que revelou essa palavra. Mas a gente precisa ser crente para regar essa palavra com fé. E deixar ela virar vida. Então vamos orar consagrando a nossa vida para Deus. Se você perdeu a graça para ser fiel na vida cristã ordinária, na vida cristã normal, isso virou um fardo para você, que você hoje se lembre que o Espírito de Deus usa a oração, a vida congregacional, a leitura e o estudo da palavra, as coisas que estão na palavra ordenadas pelo Senhor para nos encher de Jesus. E que nós provemos isso. Uma vida de culto contínuo. Uma vida de culto contínuo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que quando eu era criança, eu cresci numa igreja de leigos, de uma outra classe social, e outra era um outro momento, nos anos 1980, era um outro momento em que acesso ao conhecimento era uma coisa cara. E eu lembro que quando eu fui para a adolescência e me decidi por Cristo, Cristo me alcançou e eu decidi por Ele, eu sempre pedia isso, Senhor, eu quero uma igreja, eu quero estar na igreja em que a gente seja profundo na palavra. Porque às vezes a gente lia uma frase e aquilo bomba. Eu falei, meu Deus, se uma frase já fez tanta coisa, imagina que é uma meia hora de pregação. Era uma coisa assim que a gente contava as gotas, sabe? E isso levou minha mãe a estudar e eu a fazer seminário, porque eu falei, eu quero palavra assim com profundidade. E hoje eu joguei pregando ali, eu falei, Senhor, há 30 anos atrás, isso... Eu falava, prega de novo, prega de novo. Esses 3 pontos tem que... É muita profundidade que a gente tem, é muita riqueza que a gente tem, e o Espírito de Deus vai usar isso para trazer avivamento na nossa vida. E é por isso que nós vamos orar. Por isso que nós vamos orar agora. Para que o Espírito de Deus, Ele olha com essa profundidade e graça. É simples e profundo. A gente possa regar isso, dizendo, Deus, eu me consagro. Se você está na época do silêncio, meu irmão, não é a hora do retorno, mas viva no silêncio consagrado. O silêncio não é um lugar da revolta, o silêncio é o lugar de lutar com Deus. E essa semana eu falei isso para o Lucas, falei, a gente luta com Deus sabendo que vai perder, Deus vai desconjuntar a nossa coxa, a gente vai mancar para o resto da vida. Mas a gente acha que pode lutar e vamos lá. Mas é uma luta que a gente sai santo, a gente sai mais profundo, mancando e perde. A gente já chega lá derrotado, porque a voz dele vai bater, mas vai bater com graça, com amor. E aí bate que ele põe a gente de volta em pé, cheio do Espírito Santo e embebecido da palavra. É isso que Deus quer fazer com a gente. Então, meu irmão, vamos ser fiel nos ritos. E vamos olhar a lição de Ana, uma viúva e idosa. E vamos olhar o privilégio de Simeão, de segurar o Redentor. Que a gente não tem, mas a gente tem a obra dele consumada e registrada na palavra. Deus falou com a gente hoje. E só nos resta dedicar e consagrar o nosso viver para Ele. Consagrar todo o nosso ser a Ele. Vamos orar. Senhor, eu, junto com os meus irmãos, nesta manhã, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra. A palavra de Deus é viva. A palavra não é uma filosofia morta, Deus. A palavra é a voz de Deus viva. É a voz de Deus operando o evangelho, o céu na terra, operando a vida de Jesus em nós. Obrigado porque a tua palavra foi lida. Obrigado porque a tua palavra foi explicada. E obrigado porque o Espírito
Espírito de Deus nos deu entendimento, iluminou a nossa mente, trouxe luz do Evangelho para dentro de nós, junto com os meus irmãos. Eu quero te dizer, Senhor Deus, que a Tua palavra nos humilhou, a Tua palavra nos quebrantou, a Tua palavra, pois, foi instrumento do Teu Espírito para o Senhor nos agraciar com consolo, com cuidado, com amor, com mão nos ombros, dizendo, vamos. Senhor Deus, a Tua palavra, Deus, é tudo o que nós precisamos, porque ela mostra Jesus. E obrigado, porque a Tua palavra não tem faltado nas nossas vidas. Tua palavra tem sido rica, porque é isso que ela é. Apesar de nós, apesar das bocas que se abrem para abrir, que se abrem aqui para falar, que se abrem aqui para compartilhar, Senhor, é a beleza do Deus da palavra que se sobressalta. Mais do que os nossos raciocínios, do que a interpretação, do que o preparo, é a graça do Senhor, ó Deus, que fala corações, e nós pedimos por nós nesta manhã, neste dia em que celebramos a ressurreição de Jesus que vive. O que desejamos é esse Cristo vivendo em nós. Senhor, Simeão, ó Deus, teve aquele encontro, e nós, Deus, temos um encontro cotidianamente. Nós temos, Senhor Deus, um encontro diariamente com Cristo, porque Ele vive em nós. Cantamos isso hoje. Ele vive, Ele reina, e muito mais do que num gabinete, Senhor Deus, político, muito mais, Senhor Deus, do que reinado por meio de documentos. Ele vive em pessoas, Ele governa corações, Ele domina mentes, coisa que nós não podemos, nenhum governante, nem nossos pais puderam nos governar, mas Jesus pôde. Jesus reinou e reina nas nossas vidas, e é por isso que nós queremos hoje, neste dia em que celebramos a ressurreição, com esta palavra viva, dizer, ó Deus, que o nosso desejo é consagrar a nossa vida, o nosso coração como trono para Cristo reinar. É ofertar a nossa vida para que Cristo dirija o nosso ser, Senhor, de maneira que a gente, Senhor Deus, possa viver nas lutas, nas provas, mas não sem perder a pureza, não sem perder devoção, adoração, sem perder, Senhor Deus, um coração que cai aos pés de Jesus para dizer, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é, ó Deus, o nosso tudo. Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela bênção que é, Senhor Deus, de dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e a Ele, somente a Ele, nós queremos consagrar o nosso viver para este Jesus, o Jesus que nós lemos agora, que aprendemos um pouquinho mais, é Ele que queremos em nós. Entendemos que esta é a agenda do Senhor para nós, Cristo em nós. É Cristo crescendo e nós diminuindo, Senhor Deus. É Cristo se expandindo, Cristo sendo dilatado nas nossas vidas e a gente sendo comprimido, mas que doce experiência. Que experiência maravilhosa. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nesta manhã, que Ele cresça e a gente diminua. Senhor Deus, que nos batismos, nas ceias, ó Deus, nos cultos públicos, nos estudos indutivos da palavra, nos momentos de oração, a gente tenha como alvo Cristo Jesus. Que nos momentos, inclusive, da crise, do silêncio e da luta com Deus, a gente tenha como alvo a postura de Abacuque. Ficarei na torre de vigia até que o Senhor traga uma resposta para a nossa queixa. Temos muitas, Deus, mas só a sua voz nos satisfaz. Só a tua voz, Deus, é aquilo que nos preenche, é o que nós queremos, ó Deus, se estamos numa torre de vigia vigilando, nós não estamos lá dormindo, nós não estamos lá perdendo tempo, nós estamos lá com fome de Deus, querendo que o Senhor fale, querendo o teu pronunciamento, e sem saber o que o Senhor nos falará, mas quando o Senhor nos falar, o Senhor nos colocará em pé. É isso que desejamos, é isso que clamamos, Senhor Deus. Torna-nos fiéis. Fiéis no pouco, Senhor. Fiéis no ordinário, Senhor. Fiéis servos dispenseiros na oração, na meditação da palavra, no conhecimento de Deus.
crendo, Senhor Deus, que o Senhor vai usar isso para trazer teu filho, ó Deus, e ele crescer na nossa vida. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Não tenho palavras para agradecer pela palavra viva. Oh Deus, que riqueza que é a tua voz, que privilégio, meu Deus, a gente ouvir a tua voz. Deus, a gente ficaria como a Maria ficou lá aos pés de Jesus, dizendo, fala mais, porque é saúde para as nossas emoções. O Senhor traz libertação de nós mesmos, o Senhor traz cura, o Senhor traz, Deus, esperança, o Senhor traz direção, a gente passa a ver o que não estava conseguindo, há discernimento, que isso aconteça na vida de todos nós, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém.